E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar a série Introduz com Literatura. Se você caiu aqui meio de paraquedas, não viu o primeiro, já pode clicar no card, fica aqui em cima e dá uma olhada nele, ajuda a compreender esse vídeo. E para quem já sabe como é muito legal começar com literatura, hoje a gente vai falar desse livro aqui, O Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um clássico da nossa literatura. Gente, esse livro é tão interessante para falar da realidade brasileira que a gente vai colocar aqui nesse vídeo 10 possíveis assuntos para relacionar com Vidas Secas. Vem comigo ver. Antes da gente começar, eu preciso te contar um negócio. Para você que tem visto nossos vídeos, eu quero dizer que a gente não está mais com o nosso app. A gente acabou optando por montar uma plataforma que você consegue acessar do computador ou do celular, qualquer que seja esse celular. A gente achou que assim ficaria muito mais legal, tá bom? E lá você consegue encontrar os nossos pacotes de correção de redação, enviar para a nossa equipe corrigir. O link está aqui embaixo na descrição, dá um clique e você chega na página de correção. Dito isso, eu vou aqui começar a explicar como usar o Vidas Secas de uma redação, mas talvez você não tenha lido o livro. Então, quando eu falar de como usar, eu vou explicando um pouquinho da história, beleza? E a outra coisa que você precisa saber para começarmos é que para usar uma obra literária na introdução de uma dissertação, o ideal é que você siga mais ou menos 3 etapas ou 3 raciocínios. Primeiro você vai apresentar o enredo, falar um pouquinho da história, contar um pedaço. Depois você vai dar uma ênfase no aspecto da narrativa que mais se relaciona com o tema e, obviamente, com a sua tese. E, por fim, apresentar o tema e a tese com bastante clareza. Joia? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro aspecto desse livro que me chama muito a atenção é como a vida das personagens lá do livro é reduzida à busca pela sobrevivência. Tem inclusive um conceito de um psicólogo americano, Maslow, conhecido pela pirâmide de Maslow, a gente até pôs aqui. Para ele, as necessidades humanas estariam hierarquizadas, sendo as de baixo as mais básicas, que é essa busca pela sobrevivência. No livro, as personagens buscam isso, apenas isso, a sobrevivência, em meio a um ambiente bastante hostil. O livro, gente, se passa no sertão nordestino, você nem tem ideia do Vidas Secas, se passa lá, tá na Caatinga. Mas dá para imaginar muitas pessoas que vivem da mesma forma, buscando apenas a sobrevivência nas grandes cidades, por exemplo. São moradores de rua ou pessoas em subempregos e afins, coisas desse tipo. Então, se caísse um tema relacionado a isso, a pessoas excluídas socialmente ou a exclusão social de alguma forma e que tem como principal desafio cotidiano a mera sobrevivência, daria para você fazer um paralelo bem legal com Vidas Secas. Seria mais ou menos assim, eu vou ler, vai me acompanhando aí, Na obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma vida limitada, cujo objetivo é apenas a sobrevivência. Tal como fabianos contemporâneos, moradores de rua têm sua humanidade reduzida à mera sobrevivência. A persistência de quadros assim decorre de... E aí você vai colocar aqui as causas do problema, que seriam a sua tese, tá bom? Gente, para quem não sabe, o Fabiano é o personagem principal do livro, tá? Por isso que ele apareceu, eu falei que eu ia explicando mais ou menos a história. Legal? Entendeu como é que funciona? Eu gostei desse primeiro falar sobre essa busca da mera sobrevivência. Um segundo ponto é a forma como aparecem os sonhos dos personagens. Eu achei isso bem legal no livro. São sempre sonhos simples, como por exemplo de ter uma cama. Assim, a Vitória, que é a mulher do Fabiano, ela tem como esse sonho ter uma cama de couro. Mesmo assim, eles aparecem, os sonhos, no futuro do pretérito. Esse tempo que termina com esse ria, tá? São verbos como teria, seria, viveria, poderia. Esse tempo verbal, gente, denota uma mera possibilidade, quase sempre irrealizável. Daria para fazer isso no seu texto. Dizer que em Vidas Secas, os desejos dos personagens surgem sempre em um futuro do pretérito irrealizável. E aí você diz que o sonho de moradia, ou de água tratada, ou de algum direito que não é respeitado no nosso país, são como esses sonhos do livro, sempre no futuro do pretérito. Seria mais ou menos algo assim. E quando eu digo que é mais ou menos assim, é porque eu acredito de verdade que você deve dar uma adaptada, colocar com as suas palavras, né? O que a gente faz aqui é apontar um caminho possível, mas o melhor é que você pegue essa ideia e coloque com as suas palavras. A nossa ficaria mais ou menos assim. Vai lá. Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, sim, a Vitória teria uma cama, a cachorra-baleia viveria em um céu repleto de preás e Fabiano deixaria de ser bicho. Nessa obra, os sonhos das personagens surgem sempre narrados em um futuro do pretérito, que denota sua impossibilidade de concretização.
Longe da ficção, o direito à moradia, e aí você pode colocar qualquer outro aí, continua sendo sonhado no futuro do pretérito, irrealizável para inúmeros brasileiros. Isso ocorre em função de... Fica legal, eu gosto bastante dessa daí, tá? E vamos pra frente. 3. Terceiro aspecto que chama atenção na obra é a questão da linguagem, da pobreza da linguagem das personagens. São pessoas que estabelecem entre si uma comunicação extremamente limitada, marcada muito mais por grunhidos do que por palavras. Há uma cena interessante que chama bastante atenção lá no livro, em que a família está conversando animadamente, mas aí escurece, acaba a luz e passa a reinar o silêncio. Sem gestos, sem as mãos, eles não conseguem conversar. Eu acho que essa questão da pobreza da linguagem das personagens cabe muito bem em temas atuais. Eu tô cansado, acho que você também, de ver pessoas na internet incapazes de fazer reflexões um pouco mais profundas. Eu acredito que muitas vezes é porque tem um vocabulário muito limitado. Muitas vezes são pessoas que falam com memes, tá? Elas só conseguem conversar com meme. Que me soam às vezes como uma espécie de grunhido do Fabiano, um grunhido muito mais elaborado, mas talvez seja assim. Na redação, a gente pensou nessa possibilidade. Vem ler comigo, ó. Na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, já está cansado, tá? Mas todas elas eu vou começar assim. Na obra de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a personagem Fabiano tem um domínio muito precário da linguagem, já que se comunica mais por grunhidos do que por palavras, ao mesmo tempo que é incapaz de expressar sua indignação diante da exploração a que é submetido. Analogamente, na realidade brasileira, muitos fabianos modernos permanecem explorados e incapazes de mostrar sua indignação, ou, no máximo, quando o fazem, é por meio de grunhidos digitais. Grunhidos digitais, gostei dessa, tá bom? Quarto aspecto interessante é a animalização das personagens. Você já ouviu falar do Vidas Secas, já deve ter visto essa palavra, às vezes chamada de zoomorfismo, que é essa animalização dos personagens. O personagem principal é o Fabiano e ele é descrito várias vezes como um bicho. A comunicação deles, como eu acabei de dizer, é baseada em grunhidos. Existem várias obras que também trazem essa ideia de animalização das pessoas, que eu acho que é muito legal. Eu prefiro que aqui você pense como um processo não de animalização, mas de desumanização das pessoas, tirar essa humanidade das pessoas. Tem inclusive um poema do Manuel Bandeira, que eu admiro demais, o poema e o escritor, que diz isso bem explicitamente. Lê comigo, é curtinho, vamos lá. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema, para mim, é muito bonito e muito forte, tá? Eu coloquei esse poema, obviamente, para você perceber que muitas vezes esse processo de desumanização ocorre em função de uma situação de extrema exclusão, de extrema pobreza. Essa ideia de uma pessoa pegando comida no lixo, é isso que a gente está falando, tá? E que tantas pessoas do nosso país são submetidas. Na introdução, você pode usar o bicho também, mas dá para usar o Vidas Secas, que a gente colocou dessa forma aqui, ó. Na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a personagem Fabiano é descrita inúmeras vezes como um bicho. Ao fazê-lo, o autor lança um alerta sobre um processo de extrema exclusão capaz de desumanizar pessoas. No entanto, esse alerta ainda hoje não é ouvido e inúmeros indivíduos vivem como bichos, sem moradia, sem alimentos, sem direitos. Claro que aqui nesse final você vai trazer o tema, o que tiver mais a ver, tá? Que tem que ser algo, obviamente, relacionado a esse processo de exclusão, de desumanização. Daria para você fazer a mesma introdução colocando o poema O Bicho, do Manuel Bandeira, ali em cima. Ficaria bem legal, tá bom? E se esse conteúdo você tá curtindo, tá te ajudando, então dá um like aqui embaixo pra gente, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas que se interessam pelo mesmo assunto. E também, claro, pra gente saber que vale a pena continuar fazendo vídeos como esse por aqui. Quinto ponto é a questão do abuso do poder, tá? A gente vai falar de 10, esse é o quinto, abuso de poder por parte do Estado. Tem um capítulo em que o Fabiano vai à cidade, ele normalmente mora lá na Caatinga, num sítio, e aí ele vai à cidade. Lá ele é preso
arbitrariamente, sem motivo, tá? Pelo Soldado Amarelo, que é um personagem que simboliza, acho que mais do que a polícia, o Estado ou o governo. Tem uma frase do Fabiano que fala: governo é governo, quando ele se refere ao Soldado Amarelo. Eu acredito que essa passagem pode ser usada para se falar em abuso de poder, a que muitas pessoas simples são submetidas. Ficaria mais ou menos, como sempre, tá? Mais ou menos assim. Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Fabiano é preso arbitrariamente pelo Soldado Amarelo. Sua incapacidade de organizar o raciocínio em uma linguagem clara, assim como a sua posição social, bastaram para que ele fosse submetido a um evidente abuso de poder. Analogamente, em tantas periferias brasileiras, fabianos modernos são abordados, presos ou mortos por novos soldados amarelos. Tal como na ficção, o Estado e seus agentes ainda se mostram inúmeras vezes instrumentos de arbítrio e exclusão. Um sexto ponto é a ideia da perpetuação de um processo de exclusão, passado de pai para filho. No quinto capítulo do livro, eu não sei se você leu, mas são vários capítulos, o título desse capítulo é Menino Mais Novo, a gente tem essa figura do filho que queria ser como o pai. Na introdução, para a gente fazer essa relação, poderia ficar mais ou menos assim. Vai lendo de novo, ó. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o menino mais novo sonha em ser como o pai. O que poderia ser um sonho infantil, na obra se traduz como a ideia de continuidade de todo um processo de miserabilidade a que o homem do sertão está fadado, em um ciclo do qual jamais conseguirá se livrar. Analogamente, percebemos, longe da ficção, a persistência da fome no Brasil. E aqui você pode colocar qualquer outro tema que tenha essa ideia de persistência de um problema, tá? Transmitida de pais para filhos, em um ciclo aparentemente inquebrável. Gostou? Funciona legal. Um sétimo ponto surge já no capítulo seguinte, que vai falar do menino mais velho. Ele sonhava em estudar. Para você que não leu o livro, nenhum dos dois meninos vai à escola, tá? E ele sonhava em estudar para conhecer o mundo através das palavras. Essa passagem, eu acho que é bem fácil de colocar em uma redação, por exemplo, sobre o acesso à educação, que pode ser um dos temas aí. Poderia ser mais ou menos assim, ó. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o menino mais velho sonha em poder estudar e assim conhecer o mundo pelas palavras. Como na ficção, o estudo ainda é um sonho distante para muitas crianças brasileiras que não têm acesso a escolas ou, quando têm, se deparam com um ensino incapaz de lhes fornecer palavras para que conheçam o mundo. Isso ocorre em função de... Um oitavo ponto, um dos mais famosos do livro, é um dos mais conhecidos, é sobre a cachorra-baleia. Ela é retratada como um elemento da família. Se as personagens humanas no livro são, de certa forma, transformadas em bichos, a cachorra ocorre um processo inverso, já que ela é humanizada. Acho que ela pode ser um bom exemplo para a gente falar desse processo de humanização dos animais, ou, talvez mais interessante, dos direitos dos animais, que tem a ver com um tema que a gente já gravou, tem o card aqui, sobre a questão dos rodeios no Brasil, tá? Daria para fazer uma introdução pensando nessa questão da humanização dos animais ou dos direitos dos animais, mais ou menos assim. Na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a personagem cachorra-baleia surge humanizada como parte da família e provida, de certa forma, de sonhos e sentimentos. Em contrapartida, longe da ficção, nota-se em nossa realidade processo oposto a esse, em que animais são tratados de forma cruel e violenta. E aí, claro, depois você traz o tema que mostra essa questão dos animais tratados de forma violenta. Foi? 9. Nono ponto é sobre como Fabiano era enganado pelo patrão, que não lhe pagava o que era devido, porque falava em juros e enganava nas contas. Isso nos remete à incapacidade de muitas pessoas de compreenderem, por exemplo, matemática ou matemática financeira. E como isso, não conhecer a matemática, esse analfabetismo matemático, pode ser uma forma também, mais uma forma de exploração. Na introdução, daria para fazer algo assim. Na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Fabiano é incapaz de entender o que são juros e de como eles podem fazer com que seu pagamento se torne muito menor. Analogamente, longe da ficção, inúmeros brasileiros desconhecem matemática financeira elementar e, assim como fabianos modernos, veem sua renda minguar, consumida por juros. Diante disso, a proposta de educação financeira se torna fundamental como forma de emancipação de tantos indivíduos. Legal?
E décimo ponto é o fato de os filhos não terem nome. Eles são simplesmente chamados de menino mais novo e menino mais velho. Isso nos remete à ideia de identidade. O nosso nome é normalmente o nosso primeiro elemento de identidade, é uma marca de quem a gente é, de quem somos nós. Negar o nome é negar um direito fundamental. Inclusive, esse é um dos direitos humanos, tá? Todos devem ter direito ao nome, tá escrito assim lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acho que isso fica interessante para falar de um processo, né, mais profundo, que é o de invisibilidade social. Se você nunca ouviu falar isso, é o processo em que pessoas não são chamadas por nomes, mas por rótulos, como menino de rua, mendigo, nóia, ou tantas vezes de suspeito elemento, né? A hora que você tira da pessoa o nome e dá a ele um rótulo desse, há um processo de perda da identidade que pode ser muito mais cruel. Numa introdução vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai comigo. Na obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, os filhos de Fabiano e Sinhá Vitória não têm nome. São simplesmente chamados de menino mais novo e menino mais velho. A negação ou ausência de um nome revela um processo mais profundo da negação de uma identidade. Analogamente, longe da ficção, inúmeras pessoas no Brasil têm seu nome substituído por rótulos, como meninos de rua ou mendigos, em um processo que apaga identidades e contribui para a invisibilidade social desses indivíduos. Ficou legal, né? Bom, o objetivo hoje era mostrar como uma obra como essa, um clássico da literatura, permite que você faça inúmeras introduções, ou melhor, inúmeras relações, né, com muitos temas. Tenho certeza absoluta que esses 10 que eu coloquei aqui não são todas as possíveis relações, tá? Você que leu o livro talvez consiga pensar em mais outras 10, ou pelo menos em mais uma. Que tal colocar aqui no comentário, tá? Eu vou gostar de saber o que você pensou ou como relacionou essa obra à nossa realidade. E se você chegou até aqui, ó, escreve aqui embaixo #FabianosModernos pra gente saber que você chegou até o final e esse vídeo agregou alguma coisa em sua vida, tá bom? Deixa também seu like, se inscreve se você ainda não tiver inscrito. Gente, de verdade, tá? Isso faz uma diferença absurda nesse trabalho, na construção desse canal que ainda tá no comecinho, tá bom? Espero que tenha gostado, um grande abraço, até o próximo. Se tiver sugestão de algum livro, manda também, a gente pode fazer o próximo Introduz com a Literatura, talvez em cima de uma referência sua aí, beleza? Tô te aguardando, grande abraço. Eu mando aqui nessa birosca que eu vou ler o poema, tá?